Amém, irmãos? Glória a Deus. É muito bom estar com os irmãos na quarta-feira, né? Ainda está aberto. É um tempo gostoso, é um tempo da gente estar ministrando a palavra, aprendendo sobre a palavra de Deus. Isso é muito bom. E a gente vira a casa do Senhor com expectativa. E eu estava meditando sobre o que está compartilhando com os irmãos hoje sobre a palavra de Deus. E fiquei pensando. E escrevendo, como é meu costume, escrevo bastante coisa. E eu escrevi algo que eu gostei. Eu achei bem interessante e também importante, porque nem tudo que é interessante é importante, ok? E eu estava pensando sobre os desafios da vida, desafios que enfrentamos. E a vida é cheia de desafios. Eu falei isso há um tempo atrás. Faz um tempo na igreja eu falei sobre a questão de desafio, um bom tempo. E a vida ela é assim, cheia de desafios, cheia de coisa que vem pela frente. A gente precisa enfrentar isso. E é por fé. A Bíblia diz algumas coisas muito estranhas nos nossos dias a respeito da fé. Por exemplo, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E diz que tipo de fé? Diz, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Amém? É isso. Você precisa crer que Deus existe e que Ele abençoa aqueles que o buscam. A gente precisa entender isso. Diz também que nós vivemos por fé e não por vista. Vivemos por fé e não por vista. Vivemos pelo que cremos. Cremos em quê? Que Deus existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Diz que a fé é essa certeza daquilo que você não está vendo, né? Essa convicção daquilo que você não está vendo, e é essa prova daquilo que você está esperando. Ou, como eu vou dizer, você não está vendo, não existe, mas você crê. Você espera. É diferente um pouco daquilo que a gente vive hoje, que o pessoal pensa que a fé é uma substância. Eu tenho fé. Você tem fé, eu tenho fé. Uau. O pessoal pensa que uma fé é uma substância, algo que eu preciso me apropriar, preciso me apropriar da fé, e quando eu me aproprio da fé, a fé vai gerar coisas. E é interessante ouvir isso, né? Porque se torna algo estranho, né? Algo que não é bíblico, né? Mas é bem interessante. Você precisa se apropriar disso. Tenha fé. Sou uma pessoa de fé. Fé é crer, irmãos. Crer que Deus existe e que Ele é galardoador do que o busca. A gente complica tanto. Aí fica uma luta, quem tem fé, quem tem menos fé. Eu tenho fé, você tem menos fé. Ou vou no irmãozinho lá que o irmão ora, porque o irmão tem fé e a coisa acontece. O outro ali não tem muita fé não. Parece uma coisa assim, né? Um tem muito, o outro tem pouca. Mas quando você começa a pensar, é crer.
como se eu estivesse falando, aquele ali crê que Deus existe muito. Como é que é assim, crê que Deus existe muito? Ele crê que Deus existe muito. Assim. Crê que Deus existe mesmo. E crê mesmo que Deus abençoa. Aí complica, porque aí você fica, mas eu também creio. Eu também creio, ué. Se é só isso, eu também creio. Então a gente começa a viver uma fé baseada na nossa cultura, naquilo que a gente ouve das pessoas. E o que a cultura diz para a gente que é fé, gente, é aquela coisa bem tangível, bem fácil. Consegue entender? É uma fé fácil. Basta eu fazer algumas coisas e eu consigo. A fé se tornou uma técnica de você conseguir que Deus faça aquilo que você deseja. Então você ora a Deus e você não consegue. Aí você vai na irmã ou no irmão, porque o irmão, quando pede, Deus concede. A você, Deus não concede. Então você vai no irmão, que o irmão concede. Estranho, não falei que era esquisito? Estranho, né? Então eu peço e não consigo. Mas o irmão pede e consegue. Então eu preciso que Deus me dê algo, e eu estou pedindo e Deus não me dá. Mas a Deus dá para ele. Então, irmão, pede por mim. Porque eu pedindo direto, Deus não me dá, mas você pedindo, Deus dá. Estranho, né? Não é estranho, não é esquisito? Parece ser meio estranho isso. Então a gente começa a viver uma fé cultural, baseada em fórmula e tecnologia, para que Deus conceda as nossas petições. Aí você já começa a fazer uma loucura. Você tem que estar com a tua vida em dia. Você tem que pedir baseado na palavra. Você tem que semear algo. Você tem que já pedir sendo específico, dando detalhamentos daquilo que você necessita, daquilo que você busca. E você tem que já sair acreditando que já recebeu antes de receber, e já sair festejando e já declarando que você tem aquilo que você não tem ainda para que aconteça. Isso é fórmula. Aí você tem que cumprir toda essa fórmula para você conseguir algo de Deus. Gente, é estranho, não é? Parece estranho quando Deus fala, eu quero me relacionar contigo. Eu quero me relacionar com você, não foi você que me encontrou, foi eu que te encontrei. Você estava perdidão aí, ó. Você estava perdidinho. E fui eu que te encontrei. Fui eu que aqueci o teu coração para você vir para a igreja. Eu passei a tarde agora fazendo gabinete. E é interessante fazer gabinete. Para mim, fazer gabinete é estranhão, irmãos. É esquisito a beça fazer gabinete. Eu fui formado na época passada, né? Fiz seminário em 1990. A tecnologia eclesiástica era bem diferente. E eu fui para o campo missionário, e lá é chumbo grosso, lá a gente é pauleira, né? Aí quando vem para a igreja, a pastora Leila pediu para fazer gabinete e tal, e irmão, você tem que ser mais sofisticado, né? E eu fui fazer curso e tudo para poder me atualizar, para ser mais sofisticado, que era muito duro, irmão. Paga 10 aí, tem que fazer 3 voltas em torno da igreja. Loucura, né? Gabinete comigo estava bem duro, então eu fui fazer um curso para ficar mais fininho e tal, né? E agora está mais fácil. Estou fazendo gabinete, então hoje fui meu gabinete, dia de gabinete, e passei conversando lá à tarde lá com as pessoas. Foi interessante, eu conversei um bom horário com uma irmã, e ela veio contando a história da vida dela, as coisas que aconteceram na vida dela. Irmãos, sabe que aquela coisa que a pessoa vem contando, e ela contou tudo antes de conhecer Jesus. Tudo, detalhe por detalhe. Talvez ela não estivesse percebendo, mas eu estava percebendo. Enquanto ela falava, eu estava percebendo. Uau, era Deus naquilo. Olha Deus agindo aqui.
ela ia falando e eu, assim, de tanto você andar com Deus, você começa a ver Deus agindo nas coisas, né? Está acostumado a andar com Deus, Deus está fazendo tal coisa, você começa a perceber Deus na história, né? No cotidiano. E foi bonito ver que Deus já agia na vida daquela irmã antes dela vir para a igreja. Antes dela abrir o coração e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, Deus já estava trabalhando na vida dela, dando livramentos, motivando, colocando pessoas na vida dela para ajudar, para auxiliar, para que ela não ficasse desalciada. É uma coisa assim bonita, embora fosse uma história muito triste. E a gente pergunta, mas onde é que estava Deus, né? Depois de uma história triste, onde é que estava Deus? Aí a gente começa a ver, se não fosse Deus, isso ia ser muito mais triste e não teria esse final feliz. Deus veio agindo. Deus veio agindo. E Deus veio livrando. E ela não entendia, até que chegou um momento que Deus, e não foi uma coisa de um raio, uma coisa para quebrar, uma conversa com uma pessoa num lugar totalmente inusitado. A pessoa falou algo, aquilo entrou no coração e ficou. Quantas vezes ela tinha ouvido, mas naquele momento algo entrou. E ela foi buscar a casa do Senhor. Foi ouvir a palavra. Alguém falou para ela, ministrou, o pastor orou com ela, e ela se quebrantou, e foi indo, e está aí firme. Irmãos, Deus age na nossa vida porque Ele quer. E você nunca vai conseguir arrancar algo de Deus. Você pode usar a técnica que for para arrancar algo de Deus e você não vai conseguir. Ele te dá porque Ele quer. Você pensa, na verdade, você pensa que Jesus foi um pobre coitado, que o pessoal pegou e amarrou, escarneceu, bateu, colocou aquela coroa nele, e batia de um lado e do outro, e açoite. Você pensa que Jesus foi aquele pobre coitado que não poderia fazer nada naquele momento? Você pensa isso ainda? Você pensa ainda que os soldados pegaram ele, colocaram ele naquela cruz e o mataram naquela cruz? Eles mataram Jesus naquela cruz. E os soldados foram tão maus, tão perversos, tão fortes e poderosos, que conseguiram crucificar Deus naquela cruz. Vocês ainda acham isso? Irmãos, Ele se entregou por nós. Ele se entregou por nós. Tanto que os soldados foram lá prendê-lo, e ele, quem é Jesus? Ele fala, sou eu. Os caras, caem no chão. Não é isso? Eles se levantam, que Jesus sou eu. Cai no chão. Por que isso? O poder do Senhor. Você acha que alguém que ressuscitou mortos, você acha que alguém que acalmou tempestades, que parou a fúria do vento, alguém que multiplicou pães e peixes, alguém que o próprio diabo bate em retirada da presença dele, você acha que esse alguém foi fraco e não pôde resistir àqueles soldados? Ele se entregou por nós, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele estava carregando o meu e o seu pecado naquela cruz. É como se Deus se rendesse e se entregasse por nós, em nosso lugar. Porque nós, de forma alguma, poderíamos arrancar e cravar Deus naquela cruz. Ele se entregou por nós. Então você pensa que você consegue arrancar alguma coisa de Deus? Você não consegue. Ele que é bom mesmo, irmãos. Mesmo sendo pecadores, maus, mesmo assim Ele nos abençoa. Vai entender isso. Porque essa técnica bonita de você tem que estar com a tua vida em dia, tem que estar perfeito. Como é que você coloca a tua vida em dia?
Me explica isso, como é que é isso de colocar a vida em dia? Porque nós colocamos a vida em dia de acordo com a luz que nós temos, amém? É de acordo com a luz que nós temos, de acordo com o entendimento que temos da palavra. Porque cada vez que você vai entrando na palavra, você vê, tem coisa que eu tenho que purificar mais a minha vida. Tem coisa que eu tenho que consagrar mais. Conforme você vai entrando na palavra, você vai descobrindo que a santidade de Deus é algo tão maravilhoso e que você é pecador. Quando você começa a se comparar, eu sou pecador, não mereço nada. Eu pensava que merecia alguma coisa. Aí você vai, coloca a tua vida em ordem, aí você vai lendo, vai, não precisa mais. É o exemplo que eu dou sempre assim, é como se tivesse uma luz, ali está a luz ali, e eu estou aqui. Está escuro. E eu olho para mim e falo, estou limpo. Estou bem, né? Estou bem na fita, estou limpinho. Eu estou de acordo com a luz que eu tenho. Amém? Se andamos na luz, a gente se aproxima da luz, eu vou olhar para mim e vou, tinha uma sujeirinha aqui, eu não estava vendo. Por que agora eu vejo essa sujeira e ali eu não via? Porque agora eu estou mais próximo da luz. Ok? Conforme eu vou mais próximo da luz, tem mais coisa aqui. Eu vou limpo. Aí eu falo, agora eu estou santo. Agora eu estou com minha vida em dia. Não tem como Deus recusar uma petição minha. Estou com a vida em dia, no altar. Aí você se consagra, busca mais a Deus. Aí você se aproxima um pouco mais da luz. Para sua surpresa, você vai olhar e ainda tem coisa para consertar, tem coisa para purificar. Irmãos, é de glória em glória, dia a dia, desafio em desafio, e você vai se aproximando do Senhor. Então você nunca será merecedor plenamente das bênçãos de Deus. Ele te dá porque Ele quer dar. Vai brigar com Deus. Deus só abençoou aquele cara lá que nem te conhece, que nem anda no teu caminho. Irmãos, é assim, irmãos. Deus te ama, igual Ele ama a pessoa lá de fora. Porque nele não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda. Ele não ama a gente mais do que ama o outro. Não tem mudança em Deus. Ele é pleno, tudo. É como se Ele agisse para curar sua dor de cabeça. É com todo o poder dele para curar sua dor de cabeça. E é o mesmo poder utilizado para ressuscitar o morto. Ele age na sua plenitude o tempo todo, porque Ele é onipotente. Amém? O exemplo que eu dou disso também é a florzinha, viu a florzinha da árvore? Às vezes a gente olha assim uma mangueira, é tão bonito, quando você chega assim no final, você começa a ver a mangueira crescer, aquelas flores pequenininhas na mangueira, são tão delicadinhas, tão bonitinhas as flores, né, da mangueira, pequenininhas. Imagina a força para abrir, qual seria a força para abrir aquela flor? Você consegue imaginar a força para abrir aquela florzinha pequititinha? A força que faz, a delicadeza. Mas é lindo você imaginar que essa mesma força que abre aquela florzinha é a mesma força que lá embaixo está rachando a calçada, que está quebrando o muro, e se bobear derruba a casa. Não é assim a raiz da árvore lá embaixo? Ela vai quebrando a calçada, vai quebrando a rua, vai quebrando tudo. Mas como é que pode? Irmãos, é a mesma força. A mesma força que abre aquela florzinha é a mesma força que quebra a calçada. Deus te ama plenamente. Então, não adianta você usar técnicas achando que Deus vai te conceder mais coisas, porque você usa essa técnica, do que não usando. Ou seja, Deus não vai te amar mais amanhã do que Ele te ama hoje. Ele te ama. Mas é porque a gente olha a Deus comparando com a gente mesmo, irmão. A gente compara Deus com a gente. Como a gente amanhã consegue amar mais do que hoje, a gente acha que Deus é assim. Então você para de comparar Deus com você.
E veja Deus como Deus. Deus é Deus. E pronto, irmãos. Deus não é homem, nem filho do homem. Deus é Deus. E o mais bonito disso tudo é que Ele nos ama. Ele te ama. Deus decidiu te amar. Porque se Ele decidisse odiar-nos, ninguém poderia fazer esse Deus voltar atrás. Legal isso, né? Então, se Ele te ama, nada pode fazer com que Deus não te ame. Isso nos traz uma segurança maravilhosa, não é? Ele me ama. Então, nós temos que viver porque cremos nele. Nos consagrar para a glória dele. Eu não me consagro para poder conseguir mais bênção de Deus. Eu me consagro porque Ele é Deus. E Ele me ama. E como filho de Deus eu não posso viver uma vida impura. Porque isso desagrada ao meu Deus, que me ama. Me dando ou não me dando, eu sou dele. E vivo para Ele. E é bonito aprender isso, irmãos. Eu aprendi muita coisa no campo missionário, irmão. Muita coisa a gente aprende no campo missionário, onde filho chora e mãe não vê. Só tem você, não tem profetisa, não tem casinha de oração, não tem. É você e Deus, irmão. Se você não souber ouvir Deus, ninguém vai falar para você do que Deus está. É você e Deus. Será que Deus, o que eu devo fazer? Será que eu devo fazer? Vai para o joelho. E você passa a ter a sua própria comunhão com Deus, sua própria relação com Deus, e começa a buscar a direção do próprio Deus. Aí você chega aqui e descobre que é a mesma coisa. É a mesma coisa. E isso é bonito, irmãos. Deus nos impulsiona a ir adiante. Deus te impulsiona a conhecê-lo, a conhecer o seu poder, a conhecer a sua grandiosidade, a conhecer o seu amor. Deus te impulsiona a ir além. Porém, a gente faz o quê? A gente faz tudo para continuar aonde estamos. Tudo para continuar onde a gente está. A gente ora para que Deus nos abençoe naquilo que nós temos. A gente ora para que Deus nos dê mais daquilo que temos. A gente ora para que Deus nos proporcione algo para que regozijemos-nos mais daquilo que temos. A gente começa a orar para continuar onde estamos. Ou continuar no progresso que nós planejamos organizadamente para a nossa vida. Isso é uma coisa natural do ser humano, buscar segurança, buscar um mundo predizível. É natural da gente. Eu quero buscar um mundo estável, que eu saiba o que vai acontecer amanhã, correto? Eu quero buscar uma estabilidade para que eu saiba o que vai acontecer amanhã. Como diz o consultor lá da Band News, da área de economia, né? O que é melhor? Você comprar um carro, um sedã de luxo, ou você ter dinheiro para comprar um sedã de luxo? Bacana, né? Aí ele fala, melhor é você ter dinheiro para poder comprar um sedã de luxo. Isso é melhor do que comprar um sedã de luxo. É você ter a sua vida organizada direitinho. E se você precisar de algo mais, você vai lá e você tem o suficiente. Eu falei, que bacana, que bonito. Essa busca pelo mundo predizível. Essa estabilidade. Isso nos faz, irmãos, a não andar por fé. Parece incongruente, mas é verdade. A estabilidade, muitas vezes, nos faz não andar por fé. A gente anda no que a gente vê. A esperança que se vê não é esperança, como diz Romanos capítulo 8. Não é isso? A esperança que vejo não é esperança. Viver por fé é viver na palavra de Deus. É você estar andando por cima da palavra o tempo todo.
E às vezes, Deus quer que você vá além, para que você conheça o poder dele e a glória dele. Mas você está tão acomodado com o que você já conquistou, você está tão feliz com aquilo que você conhece de Deus, você está tão estável nas coisas que Deus já te proporcionou, que você não é capaz de ir além. Não é capaz de sair desse ponto onde você está e enfrentar desafios novos. No caso, que passei dos 40, quando você passa dos 40, meu amigo, desafios novos te faz tremer, arriscar tudo de novo, largar o emprego, largar tudo. A gente largou tudo, jovenzinho, eu e minha esposa largamos tudo. Eu larguei tudo primeiro, fui perdendo tudo, acabei com tudo, não tinha mais nada, casamos sem nada. Casamos já para ir para o campo, com 2 meses de casado, a gente foi para o campo missionário. E foi interessante que ela tinha que pedir pedir as contas lá na prefeitura. Depois de tantos anos na prefeitura, ela subiu de posto, ela foi para quase 12, 13 salários mínimos na época, e ela tinha que pedir. Foi assim, na semana que ela ia pedir as contas, ela mudou de categoria pela quantidade de anos e cursos que ela tinha. Ela aumentaram não sei quantos % lá o salário dela. E agora? E agora, Paulo? Eu falei, agora é você e Deus. É você e Deus. O que Deus falar para você, a gente faz. Mas se Deus falar que é para ficar, a gente fica, ué. Deus que manda. Mas e o que você acha? Eu acho que você tem que orar a Deus e perguntar a Deus. Gente, a gente tem que ter a nossa intimidade com Deus. E ela orou e largou tudo. Falei, maluca, que essa mulher que eu quero, aleluia, essa doida. E a gente está aí, só que depois de um tempo você começa a se estabilizar e você não quer arriscar mais. Você não quer mais andar por fé. Você quer andar no que você conhece. Você lembra do povo no Egito? Abre lá em Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. E a gente começa a meditar sobre o povo no Egito e é muito interessante. O povo passa por aquelas lutas, aquelas dificuldades todas no Egito. Eles estavam tão estáveis no Egito que eles sabiam exatamente o que poderia acontecer amanhã. Se amanhã eu fizer tal coisa, eu vou levar tantas chibatadas. Se eu não fizer isso, eu não vou levar chibatada. Se eu acordar cedo e for trabalhar e fizer tudo certinho, eu não vou levar chibatada, vai ser tudo bem, vou ter a minha ração diária. Você consegue imaginar, o ser humano, ele tem uma adaptabilidade impressionante, irmãos. Nós conseguimos nos adaptar bem, tanto na coisa boa, quanto na coisa ruim. Eu me lembro quando a gente estava na Cordilheira dos Andes, lá no alto da Cordilheira dos Andes, a gente passava por alguns locais assim, e, irmãos, olhava aquele pico das montanhas, aquela neve lá em cima no pico das montanhas, e pertinho da neve você viu uma casinha, 4.000 e tantos metros de altura. Você olhava assim, meu Deus, o que é aquilo? Como é que consegue viver lá? E a piada que eu sempre fazia com a Eliana quando via essas casinhas, lá no alto da montanha, casinha com cadinho de ovelha, eu falava, Eliana, que horas o povo sai para comprar pão de manhã na padaria? Porque é uma coisa de doido, gente, é uma coisa de louco. A adaptabilidade do ser humano. E eles estavam adaptados naquela terra do Egito, séculos ali. Olha o que diz aqui. Então, versículo 19 do capítulo 1 de Deuteronômio. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse, chegastes às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Vê, o Senhor teu Deus te deu esta terra. Sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Depois daquilo tudo, Deus tira eles daquele comodismo lá, da escravidão,
daquela adaptabilidade à situação ruim, aquele mundo previsível, e Deus nos faz caminhar no deserto. E no deserto eles só poderiam depender de Deus. Isso é viver por fé. Só dependiam de Deus, irmãos. Legal isso, né? Porque tem gente que é assim, não, vivo por fé, mas eu sei que no final do mês vai cair lá na conta o meu salário. Eu sei que no final do mês tal coisa vai acontecer. Eu sei, é tranquilo, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, viu? Peraí, tá. É por fé, mas mais ou menos por fé, né? Aquela coisa mais ou menos, né? É uma fé segundo o que a gente pensa que é fé. Mas aqui eles tinham que depender de Deus. E continua. Eles chegaram lá e Moisés mostra para ele a terra, é essa terra que a gente vai conquistar. E eles olharam aquelas campinas e, versículo 22. Então todos vós vos chegastes a mim e disseste, enviemos homens à nossa frente para que espiem a terra por nós e nos informe por qual caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. Espera aí. Deus nos mandou ir e possuir a terra? Porém, eles falaram assim, será que é por aí mesmo? Será que é desse jeito? Vamos mandar uns espias lá para dar uma olhadinha. Eles confiaram no Senhor? Quem confia precisa dar uma espiadinha? Precisa dar uma olhadinha lá? Confia, vai, Deus mandou ir. Então não foi Deus que mandou os espias. Interessante isso, né? Eles quiseram mandar espias porque não confiaram no Senhor. Versículo 23. Olha o que Moisés disse lá. Isso me pareceu bem, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, atravessaram a região montanhosa até o vale de Escol e espiaram a terra. Tomaram do fruto da terra nas suas mãos e nos trouxeram e nos deram informações dizendo, boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus, mas vós não quisestes subir, fostes rebeldes ao mandato do Senhor nosso Deus, murmuraste nas vossas tendas e disseste, o Senhor nos odeia, pois nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus e nos destruir. Peraí. Você lembra a história? Vai lá, os espias vão, e quando os espias voltam, o que eles dizem para Moisés? A terra é boa, mana leite e mel, o negócio é muito bom, mas lá mora gigante, meu irmão. Os caras que moram lá são tudo enorme, tudo grandão, não tem jeito. A gente parecia como um gafanhoto diante deles. Éramos como gafanhotos. 10 espias falaram isso. E quem eram os espias? Os principais de cada tribo. Não era qualquer um, não. E aí, apenas 2, Josué e Caleb, disseram assim, a terra é muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar e nos dará essa terra, não sejais rebeldes, não temais o povo dessa terra. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Mas o povo acreditou quem? Em quem? Em Josué e Caleb ou nos 10 espias? Nos 10 espias. Aquela viagem simples, irmão, simples. 2 anos e 5 meses eles estavam ali, já estavam para entrar naquela terra maravilhosa. E dali Deus falou assim, volta. Essa geração não vai entrar. Volta. E fez com que eles andassem 40 anos no deserto. Estava pertinho, estava ao alcance dos olhos. Chegaram a entrar, mas não creram. Por que não creram? Porque eu vou arriscar o certo pelo duvidoso. Eu não vou arriscar o certo pelo duvidoso, não. Eu vou ficar com o que eu já tenho. Irmãos, isso não é andar por fé. Andar por fé é quando você se lança na vontade de Deus.
quando você aceita os desafios que Deus coloca diante de você, quando você começa a buscar Deus, e você, não, Deus é mais que isso, e Deus vai te fazer andar por caminhos mais excelentes, Deus vai fazer você andar acima das suas próprias alturas. Você consegue entender isso? Talvez você já esteja acostumadinho com o carro que você tem, talvez você esteja acostumadinho com a casa que você tem, talvez você esteja acostumadinho com o seu emprego. Mas talvez você não perceba que Deus quer te mostrar coisas maiores. E você fica acostumado com o que você tem, na luz que você já tem, no conhecimento que você já tem, e você esquece que você deve buscar, que você deve conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Deus quer te mostrar desafios novos nessa noite. Talvez você sonhou em fazer aquela faculdade, e fica aí, será que eu devo fazer? Faço ou não faço? Faço o Enem ou não faço? Faz, irmão! Será que eu devo abrir aquele negócio? Abro ou não abro? Vai, abre aquele negócio, irmão! Amém? Será que eu falo, eu gosto tanto dela, será que eu vou lá e me declaro? Me declaro ou não me declaro? Não. Se declara, irmão! Amém? Fica naquele medo, será que eu vou? Irmão, confia no Senhor. E mete o pé, irmão. Vai! E faz! Mas não, fica acostumado só com o que tem, com aquele pouquinho, e acha que Deus é só isso. Deus te deu bênçãos hoje, mas talvez as bênçãos de hoje estão estragando as bênçãos de amanhã. Talvez você esteja guardando maná, irmão. Talvez você esteja guardando maná. E maná é para hoje. Come hoje, desfruta hoje e viva por fé, porque amanhã tem mais, irmão. Tem gente que fica só com aquele manazinho de agora. Não, e se amanhã Deus não der maná? É só hoje maná. Se a farinha é pouco, o meu pirão primeiro. Para com isso. Que Deus é o teu? É o Deus da fórmula, que te abençoa através de fórmulas? Ou é o Deus que te abençoa porque Ele te ama? Deus quer fazer você ir além, irmãos. Eu escrevi algo aqui interessante. E eu falei isso da outra vez. Os espias, todos tiveram experiências com Deus. Todos viram as 10 pragas. Todos viram o mar abrir. Todos viram a coluna de nuvem, a coluna de fogo, a nuvem cobrindo a coluna de fogo. Todos viram codornizes, todos viram aquelas coisas, todos viram coisas maravilhosas. E quando eles olharam o problema, eles não viram o problema do mesmo jeito. Eu coloquei aqui, a escravidão, as 10 pragas, a saída do Egito, o Mar Vermelho, passar por grande estilo, né? Todos tiveram a mesma provisão de Deus no deserto, porém tiveram percepções diferentes. Porque a minha percepção das experiências do passado poderão influenciar tremendamente na forma como vejo os desafios que surgem na trajetória da minha vida. As experiências que eu tive no passado, elas podem influenciar nas coisas novas que Deus tem para a minha vida. Tem gente que fica agarrado àquelas experiências do passado e acha até aqui foi bênção, mas aqui, lá não consigo não, lá não dá não, irmão. Aqui não dá, irmão. Mas eu ser gerente não dá. Dá, irmão. Ter minha própria empresa, não dá. Dá, irmão. Dá, irmão. Ter aquele filho, dá, irmão. Tirar aquele filho das drogas, dá, irmão. Amém? Eu queria que você hoje, nessa noite, entendesse isso. Amanhã, Deus tem maná. Mas amanhã também Deus tem terra prometida. E tem gigante. E quem vai pelejar por nós é o Senhor. Lembra de Davi? Davi vence Golias. Mas antes ele teve experiências com o Senhor maravilhosas. E um dia chegou diante de Golias. E a grande pergunta é: quem venceu Golias? Na luta contra Golias, quem foi que venceu Golias?
uma professora na escola bíblica dominical, ela não pôde ir na aula e uma outra professora foi substituí-la na classe lá das crianças, dos juniores, né? Foi substituí-la na classe da escola bíblica dominical. E estava falando da história de Davi e Golias. E a professora perguntou: e quem foi que matou Golias? E as crianças: Deus. Aí a professora: não, vocês não entenderam. Vamos lá. Quem foi que matou Golias, o gigante? Aí as criancinhas todinhas juntas: Deus. Aí ela: vocês não entenderam. Estava Davi, Golias, o gigante, Davi com a pedrinha, jogou a pedrinha no gigante grandão, e quem foi que matou Golias? As crianças: Deus. Aí um dos grupos levantou, foi lá na frente, olhou para a criança e falou: gente, a gente sabe que foi Deus, mas a professora quer que a gente responda Davi. Vamos responder Davi. Davi! Irmãos, você pensa que Davi conseguiria matar aquele gigante com uma pedrinha? Você pensa que Gideão conseguiria destruir aqueles 120 mil com apenas 300? Você acha mesmo, irmãos? Você acha que o povo conseguiria, aquele povo saindo de Israel, do Egito, conseguiria afogar o exército dos egípcios todinho naquele mar vermelho? Irmãos, é Deus o tempo todo, e a gente não percebe. Quando você amanhã for à batalha, for à luta, for fazer aquela entrevista, quando você for falar com aquela menina, quando você for fazer tudo isso, saiba que Deus é contigo. E o maná de ontem foi apenas experiência para o maná de hoje, para a terra prometida de amanhã. Deus tem mais para você. Não tenha medo, porque todo aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe e que ele é galardoador de todos aqueles que se aproximam dele. Ele abençoa, e não é porque você é bonzinho, porque você é bonito, não, irmãos. Ele te abençoa porque ele é Deus. E Deus nos ama. Eu queria orar por você. Você que está aí desanimado, que tem tentado e não está conseguindo. Você que tem projetado tanto e não tem alcançado quase nada. Você que hoje para e pensa: poxa, se eu tivesse feito aquela faculdade, se eu tivesse aberto mão desse emprego e tentasse alcançar o outro, se eu tivesse feito isso naquela hora. Se você também é um daqueles que está assim: se eu tivesse falado para aquela menina. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei quais são os teus desafios, mas eu sei de uma coisa: Deus me mandou aqui nessa noite te dizer que Ele está contigo, que você não está só. É Ele que guia a pedra que Davi lança. É Ele que põe impulso e força nessa pedrinha. Talvez você só tenha uma pedrinha. Talvez você não tenha nem as 5 que Davi tinha. Você só está com uma. Mas eu quero te dizer: Deus é contigo. Eu quero orar por você nessa noite. Você que precisa, que está assim: Senhor, eu preciso dessa fé, Senhor. Eu tenho tentado tantas fórmulas, tantas coisas para alcançar a tua bênção, mas hoje eu entendi que o Senhor é comigo. Tudo que eu preciso fazer é andar por fé e não por vista. Preciso me arriscar mais, preciso empreender desafios novos. Eu preciso não me acomodar com o que tenho, porque as bênçãos de ontem foram para ontem. E o Senhor tem coisas novas adiante de mim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, prossigo para a meta. A cada dia uma experiência nova contigo, a cada dia caminhando contigo, até chegar aonde o Senhor projetou que eu chegasse. Talvez você não entendeu que
Deus projetou que você fosse um empresário. Talvez você não entendeu que Deus te projetou para ser um grande chefe de família. Talvez você não entendeu que Deus te chamou para ser um missionário. Talvez você não entendeu que Deus te chamou para ir além da terra que você está vendo e está achando bom. Está achando bom? Deus tem mais para você. Se você quer se juntar ao pessoal que já está aqui na frente, venha. Enquanto o grupo de louvor vai estar tocando, venha. Não venha porque, o pastor vai orar por mim, eu vou ser abençoado, o pastor vai tocar em mim, eu vou ser... Não. Venha porque você entendeu. Quando tudo diz que não, venha porque você entendeu. Tua voz Ele é me Deus. encoraja a Ele te prosseguir. Nada vai mudar isso. Se você tem desafios diante de você, e se você quer enfrentar novos desafios, quer sair desse lugar cômodo e enfrentar algo novo, venha. Quando Deus tudo tem mais diz pra você que nessa não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, Deus do impossível, não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Porque Deus tu és um Deus do de novidade de vida. impossível. Tu és um Deus que diz: clama a mim e eu Quando responder-te-ei tudo diz que e anunciar-te-ei coisas grandes tua voz e firmes que ainda não encoraja a sabes. prosseguir. Tu és um Deus de novidade de vida que nos chama para andar por fé. Quando tudo A tua diz palavra que chega ao ponto de dizer: o meu justo viverá por fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. sei que não é O Senhor nos chama a andar por fé, a lançar o pão sobre as águas, a arriscar, mas arriscar confiando no Senhor. Tem muita gente que continua no mesmo empreguinho, tem gente que continua na mesma vidinha, continua com a mesmo estilinho, com a mesma coisa, e não se lança, não se lança dentro do barco, não sai na água, não tem coragem de colocar o pé na água e andar sobre as águas, não tem coragem de sair para o deserto, enfrentar o deserto, porque depois do deserto tem a terra prometida. Mas nessa noite temos irmãos aqui na frente dizendo: Deus, eu quero enfrentar esse desafio. Eu não quero mais viver somente com as coisas boas que tenho aqui. O Senhor tem mais para minha vida. O Senhor tem experiências novas. O Senhor tem um novo nível de santificação para minha vida. E seja o que for que o Senhor queira para mim, eu vou, Senhor. Aonde o Senhor apontar, eu vou, Senhor. Porque o melhor lugar do mundo para se estar é no centro da tua vontade. Você pode aplaudir o Senhor? Deus do impossível. Mas aplauda de verdade. Aplauda de verdade. Porque Ele é o Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.
leva para casa essa palavra. Não deixa o inimigo arrancar do teu coração, não. Amém? Pastor Evalino, quando o pastor Evalino está se aproximando, eu quero fazer só um jabá aqui do DEPAN. O departamento de missões, nós estamos fazendo aqueles bilhetinhos, os recadinhos que a gente está mandando para os pais que são missionários, estão no campo missionário. Então ali na frente tem, aqui atrás também, você vai pegar um papelzinho pequenininho. Alguém fala, mas pode ser maior? Irmão, se você quiser fazer um maior, você traz um papel de casa, escreve e tal. Amém? Tem gente que quer aquilo ali é pouco, quer escrever muito, não tem problema. Se você quiser colocar só um versículo, alguma coisa bonita, pode fazer também. Pega um papelzinho e manda. Você não vai mandar para o campo. Você vai colocar ali, o departamento de missões vai enviar isso para os missionários. Eu lembro quando eu estava no campo, irmãos, e chegou lá o de Natal, né? Que o Natal também manda, né? Irmão, foi tão bom. A gente sentou, eu e Eliana na cama assim, espalhamos aquele montão de recadinhos assim na cama, começamos a ler um por um. Gente, você não imagina como isso é bom. Quando você está distante, numa terra distante, passando por luta e dificuldade, chega aquele montão de bilhetinhos. Irmãos, dá um ânimo, dá um negócio. Aí você vê os irmãos falando, estou orando por você, e não sei o que lá, aquelas palavras de fé. É muito bom. Então escrevam para os missionários, amém? Para os pais, é dia dos pais. Outra coisa, todo domingo durante o mês de agosto, todo domingo de 5 horas até 6h30, 6h30 termina, a gente vem aqui para o culto, nós estamos tendo um treinamento sobre missões. Você quer aprender mais sobre missões, quer entender o que é missões, como é que funciona essa coisa de missões, lá na sala, no final, você desce por aqui, assim, no final do estacionamento, lado direito, assim, tem uma sala lá no fundo, 5 horas da tarde no domingo. Teve semana passada, vai ter essa semana, todo mês de agosto. Você pode ir, é de graça, é tranquilo, você chega lá. E o horário do culto? A gente termina meia hora antes do culto. Você vem, pega o seu lugarzinho que você sempre gosta. A gente gosta do mesmo lugar, senta no mesmo lugar. Você pode vir para o seu lugarzinho tranquilo, domingo, 5 horas. Pastor Ivalino.